Tudo bom, pessoal? Meu nome é Elton Fezan e estamos retomando nossos vídeos no canal no YouTube. Eu agradeço a você que já é assinante e você que está conhecendo agora o canal. Vamos tentar a partir de agora dar uma continuidade, que é uma das regras da prosperidade. Sou advogado empresarial e hoje estou aqui para falar para você de dos três maiores erros que nós cometemos em contrato. A minha pergunta para você hoje é: você contrata bem? Bom, vamos falar então de quais são os três primeiros erros. O primeiro erro que a gente vê em contratos em geral, as pessoas que pegam aí contrato pela internet ou não contratam, ou pegam a cópia de um contrato que já tinha e fica reformulando, fica remendando aquele contrato, fica tentando colocar aquele contrato em todas as situações que ele vive. Ele vai pegando aquele modelão e vai seguindo. Só falta usar a máquina de escrever como se estivesse no século passado. Bom, na verdade, isso gera um dos primeiros erros em contratos que nós vemos, que é o objeto. Como a pessoa está pegando um modelo e ela não busca um profissional, ela não foi orientada, como um advogado não adequou aquilo, ele não avaliou o negócio para poder fazer um contrato específico para aquele negócio, nós vemos que as pessoas erram o objeto. O que é o objeto do contrato? O objeto do contrato é onde ele está enquadrado. Se é um contrato de locação, se é um contrato de empreitada, se é um contrato de cessão, se é um contrato de prestação de serviço ou de venda de material. Cada contrato, muitas vezes aqui no nosso país, tem uma lei específica. Existe uma lei específica para empreitada, existe uma lei específica para locação, existe uma lei específica para cessão. Então, como são leis específicas, você não pode trocar o objeto de um contrato pelo objeto de outro. Às vezes as pessoas reclamam, dizem que não conseguiram alcançar os seus objetivos junto ao judiciário, não conseguiram executar um contrato, não conseguiram receber, fazer com que aquele contrato realmente valha o que está escrito nele, e ela reclama do judiciário, do advogado, do juiz, e na verdade era o contrato que estava inadequado. Como ele não estava com o objeto correto, nós não conseguimos, nós do ramo do direito, não conseguimos dar a prestação que a pessoa deseja, porque ela contratou uma coisa por outra, e às vezes o judiciário não dá conta disso. Esse é o primeiro erro. O segundo erro é o prazo. As pessoas erram muito nos prazos de contrato. Por quê? Porque o prazo precisa principalmente respeitar o ciclo do negócio. O contrato ele é feito para dar lucro, ele é feito para dar uma remuneração. E esta remuneração às vezes precisa de um ciclo. Ou seja, precisa de uma compra, de uma venda, ela precisa de um tempo para poder remunerar aquele prestador de serviço ou aquele vendedor de material. Se você faz um contrato inadequado quanto ao prazo, esse contrato ele não vai conseguir ter tempo, ele pode não conseguir ter tempo suficiente para poder remunerar aquela atividade que você está exercendo. Ou o contrário, o tempo daquela atividade ele é curto e você fica arcando com o ônus que está sobrando do tempo de contrato para aquele ciclo do negócio. Muitas vezes nós vemos também no contrato aquela cláusula que anula o prazo. Você faz um contrato de 1 ano, por exemplo, 12 meses, e existe uma cláusula dentro daquele contrato que diz que as partes podem romper o contrato a qualquer tempo com um aviso de 30 dias. O que ocorre? Na verdade, esse contrato está disfarçado, ele tem uma cláusula de 12 meses, mas está disfarçado um prazo indeterminado. Porque apesar de você ter um prazo previsto de 12 meses, você tem ali uma saída, uma brecha contratual que a pessoa pode romper a qualquer tempo. Ou seja, ela pode chegar no mês seguinte e te notificar que daqui a 30 dias ela não quer mais participar daquele negócio. O que vai ocorrer? Você vai arcar com o prejuízo de todos os atos preparativos para poder, os atos preparatórios para poder cumprir aquele contrato. Aquilo que você estava contando não vai ocorrer, vai gerar prejuízo, e se você não tiver ali uma cláusula fixa de prazo, não há nada o que se fazer. O terceiro erro, nós falamos então do prazo, nós falamos do objeto e agora nós vamos falar da remuneração. As pessoas fazem contrato, muitas vezes, sem levar em consideração uma métrica muito bem
definida da maneira que aquele contrato será remunerado. Ou seja, não é previsto os impostos, não é previsto os aditivos contratuais. Aditivos contratuais são aqueles percalços que nós temos na atividade empresarial, aquele custo que não era possível se prever, porém ele existe durante o contrato. É muito comum nós vermos esse tipo de aditivo em contratos de empreiteira, por exemplo, em obras públicas, que você começa a obra e acontece algum percalço e ali você vai colocando aditivo para poder compensar aquele custo extra. Se você não tem um contrato muito bem colocado na questão da métrica para saber qual é a precificação daquele contrato, você não consegue buscar a remuneração desses percalços, desses imprevistos. Pode ocorrer de você estar pagando para prestar o serviço ou pagando para fornecer o material. Isto, então, nós temos o prazo, nós falamos do prazo, nós falamos do objeto e nós falamos da remuneração. Nos leva a um quarto ponto, que é um erro geral que envolve estas três coisas, que é a gestão do contrato. Muitas pessoas não colocam o jurídico e o seu financeiro para gerir o contrato. O que ocorre? Esse contrato tem que ser fiscalizado no decorrer do tempo, para saber se você está infringindo alguma norma do contrato, se aquele contrato está sendo remunerado adequadamente e buscar o cumprimento dele de maneira que o empresário tenha lucro. Bom, essa é a nossa dica de hoje, coisa rápida. Nos acompanhe nas redes sociais, nos acompanhe aqui no nosso canal no YouTube. Fico aguardando vocês até o próximo vídeo. Elton Fezan, bora pra pista.